a defesa está apoiando a legalidade da união conjugal homossexual pelo Supremo Tribunal Federal, pela transformação da sociedade que eu entendo ultimamente, e dessas transformações, né, que venham a ser aceitas os direitos civis, né, das pessoas que tenham essas diferenças, vamos dizer assim, as pessoas que... Então, olha, a defesa vem propor eu venho defendendo a lei. A sociedade vem passando várias transformações ao longo de todo o nosso século. Uma das primeiras transformações que eu posso dar de exemplo foi o divórcio. Antigamente, o divórcio, a mulher era muito discriminada. O divórcio, mulher separada, era muito discriminada. E hoje a gente vê a sociedade vê a mulher separada, a mulher divorciada, o casal divorciado com outros olhos. E isso que a nossa defesa está propondo. A essa transformação da legalidade da união homoafetiva homossexual, ela também visa a transformação da sociedade tendo uma outra ótica dessa união, dessa nova transformação de uma nova família. Não é não união, não família nuclear, sim várias formas de família, seja ela afetiva, reestruturada, nuclear ou qualquer outra forma de família. Essa legalidade vem a supor que casais homoafetivos sejam considerados identidade familiar, igual ao que acontece já com casais heterossexuais, que não venha a ter discriminação, preconceito mediante isso, que venham a ter os mesmos direitos e deveres de se relacionarem também publicamente em locais, no caso, públicos e privados, que venham também ter os seus direitos, no caso, também, uma das propostas da lei do casamento, né? Casamento civil, registro civil. Registro civil e até uma outra proposta religiosa também, que eles venham ter essa possibilidade também, como todos os casais que são heterossexuais já têm esses direitos reservados. Então, a proposta da defesa é o direito iguais para todos. Se temos deveres iguais, temos que ter direitos iguais. Seja ele na união civil, seja ele nos direitos que essa união civil dá com tutela, plano de saúde, que muitos casais anterior à lei viviam sem o respaldo da lei. No caso, o companheiro tinha um emprego, o outro não podia usufruir do plano de saúde, como se fosse a esposa e o marido tivessem. Não podia usufruir. Hoje essa lei veio para transformar isso, veio para modificar isso. Querer esse direito, plano de saúde, herança, adoção e todos os direitos comuns a todos, seja ele hétero ou homossexual, esteja bem construída ou não. Defendemos também a liberdade de expressão, como eu disse, em lugares públicos e privados, como acontece em outros países, né? Essa liberdade também de relacionamento, como todos os casais héteros também já possuem. Então, a união estável, ela não era reconhecida, né? Então, para modificar toda uma sociedade, foi preciso essa lei. Precisou da lei do divórcio, agora também precisa dessa lei. Porque uma sociedade não se transforma do dia para a noite. Ela precisa, se a sociedade precisa de uma lei que assegure esse direito, então por que não dá? Por isso que nós estamos defendendo isso. Tem que ter todos os direitos, sim, respaldados nas leis, porque essa diferença é uma diferença somente de orientação sexual. Como em qualquer outra família há diferenças. O que não estamos querendo
dizer aqui é a reconhecer a união como uma família, seja ela qual for a sua constituição. Estamos defendendo mais essa lei no sentido de deixarmos de lado os nossos valores e olhar o que é melhor para a sociedade. Estamos aqui, colocamos os nossos valores, né, o que trazemos, mas sim o que achamos que é melhor para a sociedade em si, essa transformação social. Então, como você queria ver como é que fazer essa defesa. E através dessa mudança, para conseguir também que o crime da discriminação contra os casais homossexuais tenha mais vigor. Porque essas pessoas, elas convivem com muito preconceito, discriminação e sofrem agressões físicas, morais, segregadoras e muitas delas passam por traumas físicos e emocionais, são excluídas de empregos, de emprego, de escola. Como outro casal aí que foi expulso do cinema porque estavam se beijando, estavam trocando afeto no cinema. Se eu posso, meu namorado, por que eles não podem, meu namorado? É a questão da família? Não, a família se reconstrói. Antigamente não se via a família, antigamente era muito difícil um filho ver uma mãe divorciada com o namorado, e hoje não é fácil. Ver a mãe termina com o namorado, casa com o outro, descasa, o pai tem a namorada, a mãe tem outra namorada, o pai descobre que é homossexual, depois de anos de casado. Isso tudo a criança consegue fazer, consegue ter esse discernimento. Então, essa justificativa, eu acho que também não pode ser válida. Partindo do pressuposto da igualdade, que é garantida por Constituição Federal Brasileira para todos os brasileiros, que todos são iguais perante a lei, têm deveres e direitos, privilégios e obrigações iguais. Antes de começar meus argumentos, eu queria desconstruir algumas falácias, algumas inverdades que hoje se popularizam na mídia e na sociedade. Porque eu não posso hoje entrar aqui no julgamento onde esse julgamento já está estabelecido. Porque se esse julgamento já está estabelecido na consciência das pessoas, não existe julgamento. Eu já estou julgado antes que esse julgamento comece. Então eu quero só desconstruir algumas inverdades para que vocês possam refletir, para que o júri possa pensar e as pessoas que estão aqui possam analisar essas questões, porque muitas vezes a gente enxerga as coisas apenas por um ângulo, apenas por uma ótica, apenas por um prisma. A gente pode hoje ter aqui a oportunidade, dentro desse ambiente democrático, dentro da proposta hoje aqui da aula de didática, poder entender e também analisar essas questões. Primeiramente, dentro que a defesa mencionou indiretamente a questão da pele nos dois, a questão de direitos homossexuais, vou entrar em alguns pontos. Primeiro, o que é homofobia? O que é homofobia? Na realidade, o que é homofobia? Olha só para vocês terem ideia, segundo a psiquiatria, a homofobia é um termo empregado que foi inicialmente criado em 1971 pelo psicólogo George Weinberg, acho que é assim que se fala, e essa palavra de origem grega remete a um medo irracional de homossexuais, com uma conotação profunda de repulsa, total aversão, sem motivo aparente. E vai mais, o homofóbico pode reagir perante os homossexuais com calúnias, com insultos verbais e com gestos de violência ou com um convívio social baseado na antipatia e nas ironias maldosas, chegando até a via de violência física. Essa é a definição psiquiátrica de um homofóbico. O que a gente vê hoje na sociedade? Hoje na sociedade, de forma popular, que se populariza, são dois lados, existem dois extremos. Aqueles que são a favor do homossexual em relação à identidade familiar, à união homossexual, etc.
E essas pessoas são hoje caracterizadas na TV, na mídia, pelos filmes, etc., como pessoas inteligentes, aculturadas, pessoas mente abertas, pessoas que estão alheias de preconceito, desprovidas de preconceito, que aceitam o outro como o outro é. É assim que é passado hoje a ideia de uma pessoa que aceita essa questão. Quem não aceita, parte para o outro extremo. É homofóbico, no fundo está no armário, está escondido, tem que se revelar. É uma pessoa, e é o termo mais utilizado hoje pelos defensores da causa homossexual. São hoje os fundamentalistas religiosos. Um fundamentalista é uma pessoa radical, que tem uma visão sem analisar o outro lado, sem abrir brechas para o entendimento. Essas são as expressões utilizadas lá fora. E eu provo isso. Eu tenho comigo aqui um texto que foi abordado inclusive em sala de aula aqui, na aula da professora Silvinês, chamada Moradores de Facas. Nesse texto aqui, um dos parágrafos aqui diz assim: um programa para jovens, cujo tema é o sexo, uma psicanalista é entrevistada por adolescentes. Uma garota pergunta-lhe sobre o homossexualismo. A psicanalista assinala que os adolescentes não precisam temer, porque tendo uma infância saudável, um bom relacionamento com o papai e com a mamãe, o ético será resolvido e nada acontecerá. A psicanalista afirma também que o homossexualismo não é uma doença. Esse é um sintoma, uma parada no desenvolvimento psicossexual, uma tentativa consciente de resolvê-lo. Os adolescentes escutam sérios a especialista falar sobre os mistérios da alma. Após os calorosos aplausos, os adolescentes paulistanos aprenderam que o homossexual é uma angustiada reedição de uma criança que precisa do amor do papai e da mamãe. No programa juvenil aprendemos a não ser preconceituosos, aprendemos a compreender uma frágil e carente existência, vítima de uma trágica fatalidade narrada em uma historinha grega. Um jovem da classe média poderá agora alterar o seu olhar sobre esse estranho personagem, fadado a viver na falta, no passado e na tragédia grega. É isso que o texto diz. Aprendeu a compreender e a amolar facas ou canivetes. No parágrafo final, lá perto do final, diz assim: configurada esta questão pessoal, entra no reino da culpa ou da recompensa, materializando-se em individualidades que necessitarão de tutela. Aí entra um termo aqui que não é figurado, é pejorativo. É pejorativo. Pastores de diferentes procedências, ou seja, pastores da alma, pastores da ciência, pastores da culpa, pastores do medo e etc. O que os amoladores de facas têm em comum é a presença camuflada de um ato. Isso foi dito em sala de aula. Genocida. São genocidas porque retiram da vida o sentimento de experimentação e de criação coletividade. Então, qual é a ideia hoje? Quem não é a favor é amolador de faca. Quem não é a favor é genocida. Quem não é a favor é preconceituoso. Essa hoje, senhoras e senhores, é a ideia que se populariza. É isso que está sendo dito hoje na mídia, nas entrelinhas, nos exemplos, nas histórias. É a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui. Segundo, a questão da PL 122. A questão da PL 122. Eu quero deixar claro que qualquer cidadão brasileiro de bem, independente do qual seja o seu credo religioso, time que ele torce de futebol, qual o seu esporte favorito, ou qual seja as suas opções de lazer, ou qual seja a sua crença e valores, todo mundo, toda pessoa de bem deve respeitar e aceitar o outro como o outro é. Mas existe uma diferença entre aceitar uma pessoa como ela é e aceitar uma lei que amordaça, que leva-nos de volta à ditadura, como é o caso da PL 122. É interessante, Benedício, é interessante, Júlio, e todos presentes aqui, é interessante uma coisa que eu quero trazer em pauta. Semana passada, na quinta-feira, a senadora Marta Suplicy era relatora lá na casa da Câmara Federal, onde havia deputados e senadores, e ela era relatora e começou a falar sobre a questão da PL 122 e da necessidade da aprovação da PL 122. Após ela, vários outros deputados e senadores se manifestaram, os que eram a favor. Estranhamente, sem qualquer explicação, a palavra então voltou-se para os contrários.
Porque na democracia, os contrários têm a oportunidade de se manifestar. Na democracia,